Você que trouxe sua Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Neemias. É um livro complicado, né? Que a gente quase não vê, quase não lê. Neemias. Neemias. Quero ler o livro de Neemias. Quem já leu o livro de Neemias em casa? Não minta. 4 pessoas já, pelo menos já, né? Neemias. Mas eu li uma vez algo que me chamou a atenção. Não é quantas vezes você lê a Bíblia ou leu a Bíblia, é o que ficou em você do que você leu, né? Então que isso possa realmente ficar em nós. Neemias, capítulo 2, nós vamos ler os versículos 1 a 3. Quem viu que eu comentei sobre o que seria o culto nesse domingo? Quem viu sobre? Eu vou já compartilhar um pouco mais também. Neemias capítulo 2, versículos 1 a 3. Quem achou, diga amém. Se você não achou, você pode acompanhar na projeção conosco, você pode acompanhar também e, como é que eu falo? Dar dica para pessoas acompanharem a gente nas redes sociais. Nós temos toda a pregação, todo o culto no YouTube, lá YouTube/IQ Península. E também no Instagram você pode acompanhar a gente, está sempre alguma coisa atualizada. Neemias capítulo 2, versículos 1 a 3. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Eita, Jesus, ajuda, Pai. Ainda tá. Só passa de Gênesis que já encontro. Diz assim, acompanha comigo na sua Bíblia, ou na projeção. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não está doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? Coloca a tua mão no teu coração. Pai, essa é a tua palavra. Eu te peço que ela seja compreendida, entendida por nós e vivida e praticada, porque isso é que faz a diferença em nós. Em nome de Jesus, encontra lugar nos nossos corações. Eu repreendo todo o atrapalho, todo o embaraço, tudo aquilo que tente nos roubar de receber o que o Senhor tem para nós. Fala conosco e através de nós, e que tudo que o Senhor operar aqui nessa manhã seja para a glória do teu santo e bendito nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. E aqueles que concordam, digam amém. Pode sentar no seu lugar. Você de repente pode ter lido o que nós vimos aqui agora há pouco e não ter entendido muita coisa, mas eu falava sobre algo que tem bagunçado muito a vida de pessoas, que é essa falta da habilidade em lidar com as nossas emoções, em lidar com os nossos sentimentos. E isso é algo que a gente percebe que cada vez mais existem pessoas doentes fisicamente, por causa de doenças que não são originadas, não são oriundas do corpo mesmo. Existem pessoas que estão passando por maus bocados quanto à sua saúde, e tudo isso tem origem em conflitos puramente emocionais, não físicos. Fisicamente a pessoa está bem, ela vai ao hospital, ela faz inúmeros exames, ela viaja para outros estados, ela procura ajuda, e não sai nada em exame nenhum. Alguém conhece alguém assim? Não sai nada em exame nenhum, não comprova nada. As pessoas, elas têm como é que eu posso falar? Elas têm uma ideia do que possa ser, elas têm uma sugestão do que possa vir a estar acontecendo, mas de fato ninguém define nada, de fato ninguém sabe nada. Aí fica aquele impasse na vida das pessoas que procuram uma cura através da medicina de algo que é totalmente emocional e está no interior delas. E Deus pode nos ajudar. Amém? O Espírito de Deus pode nos orientar e nos direcionar. O que nós vimos aqui agora há pouco foi um escrito do livro do profeta Neemias, que é pouco conhecido, é pouco falado. E Neemias teve um papel importantíssimo na história do povo de Deus. Porque Neemias, ele liderou o retorno do povo de Deus à terra prometida. O povo estava exilado por mais uma vez, e Neemias liderou o retorno do povo de Deus à terra deles.
visto que essa terra estava passando por um momento muito difícil e complicado, e você vai já entender bem, porque para mim vale quando você entende a palavra de Deus, né? A Bíblia faz efeito quando é entendida. Então eu quero que você entenda um pouco sobre esse Neemias. Quem era Neemias? Neemias era um homem de Deus, do povo de Deus, um judeu que foi como exilado, juntamente com grande parte do povo. E quando chegou nesse reino da Pérsia, ele era copeiro do rei da Pérsia, que era o rei Artaxerxes. Mas ser copeiro não é aquilo que você imagina, que ele vai lavar a louça, preparar a mesa para o jantar. Não é somente isso, não. O copeiro era aquela pessoa que tinha um trabalho importantíssimo diante do rei. Porque tudo que viesse para o rei, primeiro passava pelo copeiro. O que nós vimos aqui, nós lemos no versículo 1, chegou o vinho até o rei e eu provei o vinho. Ou seja, tudo ele estava na linha de frente. Se o vinho tivesse envenenado, quem que morria? O Neemias. Ele estava na linha de frente para cuidar e proteger o rei em tudo. O trabalho dele era extremamente importante. Isso era um ato muito comum naqueles tempos, porque, gente, olha, ser rei naquele tempo era uma coisa muito complicada, né? Existia aquela questão da disputa e a maneira de conseguir subjugar o outro eram as mais baixas possíveis. O envenenamento era um deles. Eu lia que, nesses tempos, era muito comum as pessoas que liam muito, os nobres que liam muito, eles acabavam morrendo e não se entendia como que eles morriam, porque o copeiro estava lá olhando, tinham as pessoas que protegiam. Só que descobriu-se uma maneira prática de matar alguns nobres. Eles passavam veneno nas folhas das páginas. E cada vez dos livros, cada vez que eles iriam passar de página, que colocava o dedo na língua e passava a página, ele se envenenava gradativamente e acabava morrendo. Para você ver como eles tinham técnicas que, olha, meu irmão, não deixa a desejar para uma Carminha de hoje em dia. A coisa era braba. A coisa era braba. Neemias, ele foi governador de Jerusalém, que reconstituiu os muros da cidade. Ele lutou pela reforma social e motivou o povo a obedecer a Deus. Eu quero lembrar você que naquele tempo, essa questão de guardar a cidade era parte exercida pelos muros que a cidade tinha. A fortaleza da cidade, a proteção da cidade, era de fato os muros dela. Então, uma cidade sem muro era uma cidade completamente aberta a tudo que é tipo de perigo e invasão que você possa imaginar. Então, manter o muro em pé era manter a cidade protegida e manter a cidade respeitada aos olhos de outras pessoas. Aí aparece o profeta Neemias nesse circuito todo. Porque o que estava afetado de Jerusalém, além da cidade ter sido desolada, eram os muros que estavam derrubados. Uma cidade sem muro era uma cidade sem respeito, era uma cidade sem visibilidade, era uma cidade que era literalmente vista com péssimos olhos pelas pessoas. Isso começou a incomodar muito o coração de Neemias, que viveu nesse período desse rei Artaxerxes, que era o rei da Pérsia. E nós vimos aqui que a Bíblia citava que, olha, no mês de Nisan. Que mês é esse? É bom de saber. Era entre março e abril. Não tinha um mês definido. Geralmente era entre uma quinzena de um mês nosso e outra quinzena de outro mês nosso. Então, era entre março e abril que se estabelecia o mês de Nisan. Nesse ano em que se completava duas décadas do reino desse rei sobre a Pérsia. Esse rei estava reinando 20 anos sobre a Pérsia. E, na verdade, grande parte desses 20 anos ele foi servido por Neemias. E nesse momento desse mês de Nisan, os muros de Jerusalém já estavam ditamente totalmente destruídos. E nós vimos aqui agora há pouco, que nós lemos, só coloca novamente para mim, passando o mesmo normalmente. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei. Porém, o que diz aí nessa parte amarela, gente? Gente, pare e pensa comigo. O Neemias servia ao rei por volta, vamos assim, arredondar para 20 anos. 20 anos servindo o rei, ele fala assim, eu nunca me apresentei triste diante do rei. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Há alguém entre nós que acorde do mesmo jeito todo dia?
Há alguém entre nós que de janeiro a dezembro não tenha nenhum tipo de alteração emocional? Alguém aqui, se tiver, levante a mão e nos ensine, meu irmão. Porque a verdade é que a gente vai oscilando as nossas emoções de acordo com o momento, sim ou não? Você está até bem. Se houve alguma coisa ruim que te abala, você se arrasa. E fica para baixo. E tem gente que não consegue esconder. Todo mundo vê logo de cara. Ou você passa por alguma situação que abala você, enquanto aquilo não se resolve, você não consegue ficar bem. Tem gente que é assim, sim ou não? Enquanto não se resolve, você fica mal. Se aquilo durar 2 anos, você é ruim. Gente que é desse jeito. Se durar 3 anos, você é ruim. Pessoas como eu, quando estão com fome, não são pessoas legais. Eu com fome não tenho paciência, eu com fome não sei conversar, eu com fome não sei ouvir, eu com fome não sei raciocinar, eu com fome não sou alegre. Não conte os seus problemas para mim se eu estiver de jejum. Porque eu estou de bem só com Deus. Eu sou muito sincero. Quem com fome não é legal? Quem com sono não é legal? Tem gente que com sono fica, meu irmão, espinhoso. A pessoa com sono é só resposta atravessada. Fulano, me deixa. Por causa de um sono. A pessoa vai mudando. Né? A pessoa, quem gosta de dormir muito é assim. A pessoa vai mudando. E assim você percebe que a gente vai oscilando ao longo do dia. Olha, hoje é domingo, tem uma semana toda pela frente. A verdade é que do jeito que nós estamos hoje, nós não vamos estar amanhã. Porque vão surgir coisas amanhã, e vão surgir coisas... E a gente vai oscilando. Você sabe que tem pessoas aqui que são próximas de pessoas que estão aqui. E à medida que você vai conversando com essas pessoas, ao longo da semana, dificilmente você acaba escondendo, não deixando escapar alguma preocupação, alguma aflição, sim ou não, gente? Alguma angústia, alguma ansiedade, porque a gente é assim. Agora, Neemias, que está há praticamente 20 anos servindo o rei Artaxerxes na Pérsia, ele chega e fala, olha, nesse mês de Nissan, entre março e abril, eu cheguei na presença do rei, bebi o vinho dele, mas eu estava triste, que todo mundo percebeu na minha cara. No entanto, nunca eu havia estado assim diante do rei. Minha gente, uma pessoa que serve uma pessoa há mais de 20 anos, nunca ninguém perceber que ele está mal. Quando eu não estou bem, o pessoal percebe logo. Alguém é assim? Quem consegue disfarçar bem, por favor? Quem consegue disfarçar bem? Consegue, né? Quem consegue disfarçar bem tem 2 problemas ainda, porque disfarça, esconde tanto que quando explode, acaba com a pessoa. Mas quem não consegue disfarçar, externa logo. Tem pessoas que não conseguem nem disfarçar quando não gostam de alguma coisa. Tem gente que não consegue. Quem já provou alguma comida que a pessoa fez com tanto prazer para você e não estava boa? Aí você provou. E aí? Nossa. Olha, é difícil. A gente passa por umas coisas assim que só Jesus pode ajudar a gente. Eu lembro que eu até comentei com vocês, uma vez eu fui visitar um pessoal que morava lá para as bandas do Panacote. Lá tem muito pescador. Tem muito pescador. A irmã Thelma conhece toda a raça, eu ri logo antes. Lá tem muito pescador, muito pescador. Aí eu cheguei na casa do pessoal, o senhor não quer um suco? Eu falei, não, o senhor não quer? Eu falei, não, obrigado. Não pegue o suco. É de murici com leite. E murici é pesado. Ela me pega um copo de alumínio desse tamanho. Irmãos, Deus é minha testemunha. Desse tamanho o copo de alumínio. Daqueles grandes mesmo. E o copo, eu acho que o pessoal tinha usado no almoço. No almoço tinham comido? O mar estava dentro do copo. E o pior é que o cheiro de peixe era forte e o óleo do peixe também. Eu segurava o copo e o copo ia assim. E eu ficava de mão em mão e o copo escorregando. Eu, Jesus, que eu vou beber isso aqui, pai. E eu lembro que eu falei, meu pai, vou ter que ver que eu não vou fazer desfeita. Tem pessoas que não... Tinha uma moça da igreja do meu lado. Ela não sabe disfarçar algumas coisas.
Quando a pessoa falou, você não quer subir? Eu disse, Deus me livre, Deus me livre. Tem gente que é logo assim, né? Há alguém assim no nosso meio? Né? Que dá pá! Eu não, eu fico... Eu gosto. Dentro de mim, odeio. Que eu não sei, né? Eu não tenho desenvoltura para chegar. Aí eu peguei aquele copo escorregando na minha mão. Eu falei, Jesus, é agora, Pai. Eu prendi a respiração. E o copo escorregando. Ela voltou, mas olha, o pastor bebeu, foi rápido. Pegue mais um pouco. Ela encheu de novo, gente. Eu bebi, eu falei, agora tá bom, porque eu já estou bem cheio, porque praticamente eu bebi e comi. Eu comi a pescada, foi na hora que eu bebi aquele suco, porque eu te digo para você, gente que não sabe disfarçar, gente que é emoção e o sentimento vem logo na cara. Pff. Gente que não gosta de alguma coisa, alguns sabem levar bem. E você percebe que a gente vive isso dia após dia, sim ou não? Então é muito complicado você por 20 anos conseguir segurar alguma coisa ao ponto de ninguém perceber e ninguém notar. É porque de fato Neemias tinha algo que eu peço muito a Deus que me alcance com isso na minha vida. E alcance cada pessoa que está aqui nessa manhã de domingo. Em nome de Jesus, porque isso vai fazer bem para a gente. Isso vai nos dar saúde e qualidade de vida. O que Neemias tinha era uma coisinha chamada, leia para mim. Neemias tinha estabilidade, ou seja, as coisas não tinham poder de abalar Neemias tão facilmente. Especialmente para nós que cremos em Deus, quem crê em Deus, diga amém. Quem crê na existência de um Deus que governa tudo de maneira excelente, diga amém. Se você crê nisso, você precisa entender que tudo que acontece, mesmo estando fora da sua, como é que eu posso falar, da sua capacidade, possibilidade de acontecimento, administração, o que quer que seja, tudo que acontece, você não tem controle, mas Deus tem controle. E se Deus tem controle, por mais que seja difícil, eu preciso entender, não há razão para que eu entre em desespero. Mas isso é difícil, não é, gente? Porque a gente entra. Quando você perde o controle, quando você perde, sabe, o tino das coisas, a primeira coisa que é afetada é a sua estabilidade emocional. Ou você chora muito, ou você fica apavorado, ou você fica preocupado, ou você fica ansioso, ou você fica aflito, e você fica agoniado, e você não come, e você não dorme. É ou não é, meus irmãos, sabe que é isso. A primeira coisa que é afetada é a nossa estabilidade emocional. E uma coisa que sempre anda junto com essa estabilidade emocional é a famosa da insanidade, que acontece muito mais na nossa vida do que a própria estabilidade emocional. E pastor, o que é insanidade? É o que muitos de nós fazemos. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultado diferente. Que resultado que vai ter diferente se você vive a mesma coisa e faz a mesma coisa? Eu vejo pessoas que entram de relacionamento em relacionamento, só muda o enredo e o personagem, mas a história é a mesma e o final é o mesmo, porque ela age do mesmo jeito. Eu vejo pessoas que têm conflitos com seus filhos, pessoas que têm conflitos com alguém da sua família, ela espera que mude alguma coisa nesse quadro familiar, mas ela age do mesmo jeito, ela se comporta do mesmo jeito, ela faz as mesmas coisas, nunca vai mudar. Quem me entende aqui? A pessoa é acompanhada por uma insanidade, não por uma estabilidade emocional. A insanidade nos prende nas mesmas reações diante da dificuldade. Eu tenho fé, a porta fechou, eu choro, e choro, e choro. Eu sei que a porta vai abrir, mas eu choro. A porta abre, glória a Deus, Deus foi fiel mais uma vez, oh amém, oh. Aí a porta fecha de novo, Pai. Aí a porta abre, glória a Deus, Deus é fiel, Deus operou. Aí a porta fecha, eu não aguento mais, eu não aguento mais. É o tempo todo assim.
Alguém conhece alguém assim? Ou é você mesmo? Não é não, gente? É o mesmo choro, a mesma aflição, as mesmas sensações, embora saibamos que não produz resultado nenhum que a gente espera. Só que a gente passa pela blá 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 blá, pelo mimimi, pelo mimimi. A insanidade tem a capacidade de anular a nossa fé e confiança e apagar da nossa memória as conquistas que nós já vivemos de Deus. Quem já foi abençoado aqui? Quem já viu Deus operar de maneira grandiosa? Por que Deus não faria de novo? Por quê? Por que Deus não operaria de novo? Por que Deus não trabalharia de novo? Não tem explicação. Deus trabalharia de novo, Deus operaria de novo, Deus faria de novo, Deus agiria de novo, porque Deus é o mesmo Deus. Só que a gente nessa insanidade fica meio que perdido. E chora de novo, e desespera de novo, e perde a fé de novo, e se abala de novo, em nome de Jesus. Que a gente alcance estabilidade. Quem recebe isso, diga amém. Já a estabilidade emocional, não. A estabilidade emocional mantém a nossa fé abalável. O mundo está acabando ao meu redor. Deus sempre me livra. Deus sempre me cura. Deus sempre me protege. Deus sempre levanta alguém que aparece do nada e faz alguma coisa boa acontecer, porque Deus sempre é comigo. Por isso que não me abala mais. Meu irmão, olha, eu digo para você, eu já passei por cada loucura na minha vida. Que tem algumas coisas que chegam para mim hoje, o pessoal liga, pastor, você não sabe, uma bomba. Eu falo, o que te faz? Eu falei, a gente ora. O senhor como é que está? Estou bem. De verdade, não é porque minha fé é maior que a sua. É porque eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Deus já fez cada coisa por mim. Que não é o que acontece hoje que vai me fazer desacreditar que Ele vai continuar fazendo. Quem crê nisso, diga amém. Estabilidade emocional fortalece a nossa confiança. Quando tudo diz que não, ainda acreditamos na palavra final de Deus na nossa história. Está tudo bagunçado. E todo mundo falando, fulano, se eu fosse você, se eu fosse você, se eu fosse tu, se eu fosse tu, porque tu é muito besta. Se eu fosse tu, eu procurava, eu ligava, eu fazia, eu processava. Não. Só que a pessoa que está estável emocionalmente, ela não se leva por essas coisas, porque ela entende uma coisa, eu entendo uma coisa, Deus sempre opera a sua justiça. Sempre. Sempre. E essa história de que um dá voltas, só acontece porque Deus é justo. Quem persegue, depois é perseguido. Não é verdade, gente? Que Deus que me perdoe, que dá até vontade de rir. Mas a gente não faz, porque não cabe a nós. Mas a gente vê como Deus é justo, né, gente? A gente vê como Deus opera, porque Deus é justo. Quem crê nisso, diga amém. A estabilidade emocional evita que a nossa oração seja anulada. Quando que uma oração é anulada? Quando não tem fé. A Bíblia fala, se você não tem fé, nem procura orar, porque Deus não vai ouvir mesmo. Quando você fica estável emocionalmente, a tua oração não é anulada. A estabilidade emocional nos protege da ansiedade. Quem é ansioso? Sabe por que você é ansioso? Porque você não sabe o que vai acontecer. Só por isso. Aí você fica, e aí? Não vai adiantar, porque não vai saber do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Não vai saber. Então o que acontece? Como eu tenho estabilidade emocional, eu não sei do que vai acontecer, mas eu sei que o melhor de Deus é para mim. Amém? A estabilidade emocional nos livra da precipitação. Gente, quem já fez coisa que não era para ter feito na hora errada? Quem já brigou com gente que não tinha culpa? Meu Deus. Eu também, gente. Uma vez alguém me disse, isso aconteceu porque fulano, liguei para a pessoa, fulano, como que você, pastor? Calha a boca. Depois eu vi que não era. Eu falei, Jesus amado. Pessoas que têm estabilidade emocional não emprenham pelo ouvido.
Elas ouvem o que for, mas têm a capacidade de parar, sentar, conversar e esclarecer, porque elas sabem que toda história tem dois lados. Vocês entendem? Entendem? Quem quer alcançar a estabilidade emocional? Olha o que diz o livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 27 e 28. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. E o quê? Dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Olha para mim. Depois que Deus criou tudo, depois que já tinha feito tudo, por último, dos últimos, Ele criou o homem. E Ele falou: olha, agora, vocês são a cereja do bolo. Vão e dominem sobre tudo. Vão e... Aí sabe o que acontece? Todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem sente a dor. Quem fala, fulano, não fica assim, fulano vai passar, fulano não é desse jeito, fulano, mas quem sente não consegue dominar. Eu estou falando a verdade ou não? Sim. Deus nos fez para dominar, não sermos dominados. Você compreende o que eu falo, irmão? Deus fez você para dominar, não para você ser dominado, mas, presta bem atenção, infelizmente, isso aqui você nunca vai ver acontecer, porque isso aqui não é possível. Vamos lá, apagando os sentimentos. Meu irmão, se fosse possível, né? Estava todo mundo tão saudável. Te odeio, deixa eu apagar isso aqui. Te amo. Lembrei do que tu fez para mim, nojento. Pum, apaguei. Esqueci. Ah, se fosse assim, seria muito bom. A gente nunca vai ver isso aqui acontecer conosco, apagando sentimentos, nunca vai ver. O que eu tenho que fazer? Apagar meus sentimentos? Eu tenho que aprender a lidar com os meus sentimentos. Aprenda a lidar com aquilo que você sente, porque você não é o que você sente. Quem já acordou se sentindo assim, meio que derrotado em algumas coisas? Você acordou se sentindo, mas você não é derrotado. Você entende? Você pode ter acordado entristecido algum dia, mas você não é um deprimido. Você pode ter acordado sem forças para algumas coisas, mas você não é um fraco, você não é o que você sente. Eu acordei com fome, mas eu não sou um guloso. Ou sou? Aprenda a lidar com os seus sentimentos. Como? Preste atenção que é aqui que entra o que eu falei, queria falar um pouco, vou já acabar, você vai já embora. Sobre essa questão de como aprender. Isso aqui é bem mais profundo, que eu estou tentando resumir o máximo em uma pregação. Mas se você passar por esse tipo de aflição e desconforto, isso é coisa para conversa. E eu estou aqui para conversar com você se você precisar. Amém? Pode conversar. Quem me procura sabe que eu converso mesmo, adoro conversar. Já conversei com algumas pessoas hoje, vou conversar com outras, tem amanhã, tem terça. Gosto de ouvir as cores dos outros, gente. Choro com as pessoas. Sorrio com as pessoas. Eu falo, pastor, não sei o que é verdade. Parei rapidinho. Isso me tocou muito. Aí. Choro mais que a pessoa, às vezes. Mas você ajuda no final. Aprenda a lidar com os seus sentimentos. Primeira coisa que você tem que fazer, sinta suas emoções sem problematizar. Sabe? Tem gente que sente as coisas e agora acabou minha vida. Nunca mais eu vou amar ninguém. Nunca mais eu terei um amigo para compartilhar. Tem gente que problematiza as coisas como se fosse o fim do universo. Sinta suas emoções sem problematizar. Você está triste, mas não vai ficar triste. Em nome de Jesus, vai passar. Amém? Sabe o que acontece com a gente? Nós não nos queremos sentir desconfortáveis. Porque sentir-se desconfortável é desagradável. Quem concorda comigo? E presta atenção.
Porque ninguém quer se sentir desconfortável, porque se sentir desconfortável é desagradável, o que a gente faz? Nós diminuímos o desconforto assim que ele aparece. Como é que eu diminuo? Nós negamos o incômodo emocional e ficamos tentando entorpecer, fica empurrando com a barriga. Faz uma coisa aqui, faz uma coisa ali, inventa outra coisa lá, vai tentando empurrar com a barriga, porque a gente não quer encarar. É ou não é? É. É. Eu falo é mesmo. Para você entender. Então você vai ter que aprender a partir de hoje a fazer algumas coisas, aquilo que você sente. Primeiro, dê um nome ao sentimento que está incomodando agora e consiga descrever. O que você está sentindo agora, além de fome e sono? Porque tem uns que estão meio que em transe olhando para mim. O que você sente agora, além de sono e fome? Descreva, dê um nome ao que você sente e descreva. Porque sabe o que acontece? Muitas vezes a gente não sabe nem por onde começar. Nem por onde começar. Porque é tanta coisa que eu penso, fulano, como é que está sentindo? Não sabe. Você se tornou tão desconectado do seu corpo, de você mesmo, que não sabe nem o que você está sentindo. O que você sente? É raiva? Não, não é raiva. É ódio? Não. É rancor? Não. Não. É saudade? Não. Quer? Não. Meu irmão, como é complicado você chegar numa farmácia. O que você quer? Remédio para quê? Não, eu acho que é gripe. Não, mas também pode ser gripe, pode ser dor de cabeça. Não, eu acho que é rins. Não. Eu acho que é remédio para o coração. Não, eu acho que, não. Toma chumbinho, porque resolve logo. Resolve logo. É complicado você ir pedir um remédio para te ajudar no teu corpo se você não sabe o que você tem. Quem me entende aqui? Como é que você vai orar a Deus? Me cura e me livra do quê? Disso aqui. Qual o nome? É isso aqui. Você tem que saber, então, dê um nome para o teu sentimento e descreva. Você está tão perdido nas coisas que não sabe nem o que você sente mais. Quem já passou por isso? Muitos de nós. Escolha apenas uma palavra para descrever o que você sente. Como tristeza, ressentimento, ansiedade. Escolha uma. O que é? É raiva? É raiva. É ansiedade? É ansiedade. É tristeza? É tristeza. É ressentimento? Não tenha vergonha de falar. Meu Deus, eu sou cristão. Eu não tenho que ficar guardando mágoa nem ressentimento. Mas eu estou ressentido, então eu estou. Pronto, eu estou ressentido. Eu estou ressentido. Fala para ser sincero com você mesmo. Não fica pincelando as coisas. Que assim você vai saber como tratar. E Deus vai saber como cuidar de você também. Observe se você está assumindo o sentimento de outras pessoas, viu? Sabe por quê? Porque tem gente que chega dando um monte de ideia para a gente. Será que tu não está? Será que não? Será que tu não? Não é melhor você? Confunde a gente, não é não, gente? Tem vezes que você está até decidido. Aí você vai conversar com os outros, a pessoa diz, eu estou enrolado. Não, estou decidido, de hoje não passa. Hoje eu acabo com essa palhaçada. Aí você vai conversar com uma pessoa, chega e fala, olha, não é melhor tu... Aí outra, não, tu tem que fazer. Você não deve, fica uma conversa, não sabe o que faz. Quem já saiu decidido para alguma coisa e no final não resolveu foi nada. Porque falaram tanto para você que você ficou todo doido da cabeça. Aconteceu comigo também. Gente, por favor, não fica se misturando com essas ideias e ocupando sentimentos dos outros. O que as pessoas sentem não é o que você sente, porque elas não estão passando o que você está passando. Você me entende? Terceiro ponto, e muito importante, fale os seus sentimentos, fale sobre ele. Converse com alguém em quem você confia sobre sua dor, alguém que possa ter empatia, ouvi-lo com atenção e compaixão. Fala. Só de guardar coisa, isso é bomba relógio. Encontra alguém para falar, alguém de confiança, que você sabe que não vai expor a tua vida para ninguém. Falar sobre o que sentimos ajuda a colocar as palavras em palavras o que sentimos. Fala com pessoas, procura alguém, conta um pouco do que você sente, conta o que aconteceu, expõe, coloca a tua vida para fora para alguém. Gente, olha, falar cura. Você me ouve? Falar cura.
Falar o que está aqui dentro, expor, colocar para fora, cura. Não fica acumulando, porque você vai ser uma pessoa doente. E é uma doença emocional que afeta o teu físico. Fala sobre isso com quem você conhece, em quem você confia, para que você seja liberto em nome de Jesus. Deus nos fez para dominar, então domine os seus sentimentos. Quem entende isso nessa manhã, diga amém. Quem precisa recorrer a Deus e pedir uma ajuda de Deus para que você consiga organizar-se na parte interior? Quem? Eu. Todo mundo aqui. Fique em pé no seu lugar. Nós vamos orar. Vou pegar um pouco dessa água aqui. Ele conhece a gente, Ele sabe tudo o que a gente precisa antes mesmo da gente falar, mas Ele quer ouvir da gente. Antes de você orar nessa hora, eu quero muito pedir que você louve a Deus conosco, porque o louvar a Deus vai te fazer entrar em conexão com a própria presença dEle, te deixando mais em paz. Logo depois nós vamos orar, mas quando nós acabarmos de cantar, você fecha seus olhos e antes de orar eu vou pedir algumas coisinhas para cada um que se encontra aqui nessa manhã. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Eu vivo só para ti. Preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu
Feche os olhos nessa hora. Quero pedir algo para você, que é você que tem que conseguir identificar isso. Não é Jesus, não é Deus, nem um anjo, nem o Espírito Santo, é você. O que você está sentindo agora? Consegue definir isso para Deus em uma palavra? Medo, ansiedade, preocupação, aflição, angústia. Define isso para Deus, porque disso Deus vai tratar, como ninguém pode te ajudar a cuidar. E vai te ajudar a, de maneira fortalecida, dominar aquilo que tem dominado você. Sermos dominados pelos nossos sentimentos é muito perigoso. Isso gera pessoas temperamentais, isso gera pessoas que estão totalmente longe da vontade de Cristo. Porque pessoas que são dominadas por sentimentos fazem o que querem, agem como querem, porque elas acham que é assim e se acham tão certas e na verdade estão tão erradas, porque estão longe da vontade de Jesus para as suas vidas. Então define isso, que eu vou orar com você e em seu favor também, em nome de Jesus. Deixa você falar um pouquinho com Jesus, deixa você falar um pouquinho com Deus, se abrir um pouquinho com o Espírito Santo e falar o que você sente. Se você não consegue definir, é porque de fato já tomou mais conta de você do que você possa imaginar, porque não dá nem para definir o que eu estou sentindo, né? Deus, eu levanto a minha voz agora em oração. Eu oro no nome de Jesus. O Senhor nos fez de maneira perfeita. Nós nos perdemos ao longo do caminho. O Senhor tem planos traçados para nós que são planos de paz, para nos dar o fim desejado. E às vezes nós burlamos isso e nos sabotamos por causa dos nossos próprios sentimentos. Mas nessa manhã, Deus, ouve cada oração, porque nós não queremos ser dominados pelos nossos sentimentos. Nós sabemos que isso vai produzir em nós um fim que não é um fim bom, não é um fim que está atrelado à tua vontade, ao teu querer. Por isso nós te pedimos habilidade, capacidade no Senhor, para conseguirmos dominar os nossos sentimentos que às vezes nos afetam de uma forma tão intensa e profunda. Uma saudade, ou uma revolta, ou uma chateação, ou uma raiva, ou um ressentimento, uma mágoa, uma paixão, algo, Deus, que às vezes uma preocupação, uma aflição, que às vezes é tão forte, tão intenso no nosso coração, que nos faz caminhar sem fé, nos faz caminhar esmorecidos, entristecidos, angustiados, diante de tudo que o Senhor já fez e já operou por nós. Nós não conseguimos ver portas abertas. Diante de tudo que o Senhor já fez e operou em nosso favor, nós não conseguimos enxergar às vezes possibilidades, porque estamos tão afetados pelos sentimentos. Deus, nos dá a capacidade de Neemias, de conseguir, através daquilo que o Senhor já operou em nós, da nossa fé, da nossa confiança em Ti, não sermos abalados por situações que se levantam e tentam sim nos destruir. Nos mantém firmes, Deus, fortes, inabaláveis diante dessas situações, olhando sempre para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, porque dele é que vem o nosso socorro. Sempre, sempre vem do alto o nosso socorro. A ajuda sempre vem do alto, a cura sempre vem do alto, a libertação sempre vem do alto, a porta sempre abre com uma chave que vem do alto. É de lá que vem a nossa ajuda e socorro. Pai, nos faz entender isso nessa manhã, nos dá estabilidade nas nossas emoções, para que nós possamos enfrentar aquilo que temos enfrentado de maneira firme e jamais deixando que a fé seja roubada do nosso coração. Assim eu oro, no nome de Jesus. E quem crê e concorda com isso, diga amém. Coloca a mão no seu coração e ora assim comigo. Senhor meu Deus, eu te peço nessa manhã, me ajuda naquilo que eu não consigo. Eu reconheço que eu não consigo, em muitas vezes,
dominar os meus sentimentos ou controlar as minhas emoções a meu favor. Por isso eu te peço, nessa noite, nessa manhã, trabalha em mim, no meu coração, na minha mente, na minha alma, opera de maneira poderosa e que eu saia daqui desse lugar fortalecido no Senhor e na força do seu poder, em nome de Jesus. Amém? Você pode abraçar quem está pertinho de você. É bom, um abraço libera muita coisa boa. Graças a Deus. Amém, gente. Amém. Pode sentar no seu lugar. Que Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Graças a Deus.